Se o direito parece confuso, fique tranquilo. Aqui no Código da Sara, eu traduzo a linguagem jurídica para a vida real. Vem comigo? Então, pessoal, como esse é meu primeiro vídeo, eu vou estar fazendo uma breve apresentação de quem sou eu. Meu nome é Sara, tenho 21 anos, sou estudante de Direito na Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e atualmente estou no segundo período. Eu criei esse canal com o objetivo de repassar os meus conhecimentos e também de aprimorá-los, já que terei que estudar mais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O conteúdo de hoje do nosso vídeo são os princípios do direito penal. Mas afinal, o que são esses princípios, para que eles servem e quais são eles? De acordo com Guilherme Nucci, em seu livro Manual do Direito Penal, juridicamente, o princípio é uma norma abrangente, servindo de instrumento para a integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. Ou seja, no direito, o princípio é uma regra mais ampla que serve como base para ajudar a entender, interpretar e aplicar corretamente as normas do direito positivo que estão presentes em nosso ordenamento jurídico. Encontra-se na Constituição Federal, no Código Penal e nas jurisprudências dos tribunais superiores, STF e STJ. Agora que já entendemos o que são os princípios e para que eles servem, vamos ver quais são esses princípios? Mas já vou adiantando que eu vou estar destacando aqui os princípios que são mais importantes e que você deve ter o conhecimento, pois são muitos princípios. Princípio da legalidade. De acordo com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal, não há lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas o que isso quer dizer? O princípio da legalidade é um princípio que garante que não haverá pena para um crime se ele não estiver expresso em lei. Ou seja, se não estiver previsto na lei, não é crime e não cabe punição. Princípio da anterioridade da lei penal. Esse princípio, ele também é consagrado pelo artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal. A lei penal, ela deve existir antes da prática da conduta, para que ela seja considerada um crime. Isso serve para evitar surpresa jurídica. Pois imagine, vamos supor que você trocou uma cortina por uma cor específica. Posteriormente a isso, vem uma lei falando que é crime você ter trocado a cortina dessa cor. Você não deve ser punido, pois quando você trocou a cortina, não existia ainda uma lei que definia essa conduta como um crime. E isso nos leva ao próximo princípio, que é o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. De acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, as leis mais gravosas, elas não podem retroagir. A exceção é a retroatividade da lei penal benéfica, que pode ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência. E aí, entramos no próximo princípio, princípio da extratividade da lei penal benéfica. É um princípio ligado ao tempo de aplicação da lei penal. O princípio da extratividade da lei penal benéfica significa que a lei penal mais favorável ao réu, ela pode ser aplicada mesmo fora do seu período de vigência. Temos a ultratividade e a retroatividade. A ultratividade, mesmo depois de revogada, a lei continua a regular fatos ocorridos durante o seu período de vigência. Já a retroatividade, a lei alcança fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, disposto no artigo 2º do Código Penal, caput e parágrafo único. Princípio da intervenção mínima, ou princípio da última ratio. O direito penal, ele só deve ser usado quando outros ramos do direito não forem suficientes. Está ligado ao princípio da fragmentariedade e subsidiariedade. Temos um exemplo de habeas corpus que o STF julgou de número 97.261
Rio Grande do Sul, aplicou o princípio da intervenção mínima para reconhecer a insignificância em crimes de descaminho ou pequeno valor. Isso significa que quando a conduta do agente não danifica o bem jurídico protegido de forma significativa, é afastado do direito penal. Sara, se o agente praticou uma conduta que prejudicou de forma insignificativa o bem jurídico protegido, ele ficará ileso? Não. Para esses casos, nós temos a Lei de Contravenções Penais, que serve para regular essas condutas em que o direito penal não abrange. Princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Como foi citado anteriormente, o direito penal só age quando há um dano significativo ao bem jurídico protegido. Dessa forma, o direito penal não protege todos os bens jurídicos, apenas os mais relevantes, que é a fragmentariedade, e é aplicado quando os outros ramos do direito não foram suficientes, que é a subsidiariedade. Isso quer dizer que o direito penal, ele deve ser a última opção. Primeiro, deve-se tentar resolver o conflito com outras áreas do direito, como o direito civil, administrativo. Se não obter sucesso, o direito penal entra em ação. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Exclui a tipicidade material quando o bem jurídico lesado é irrelevante, ou seja, afasta a aplicação do direito penal quando a conduta causa um dano tão pequeno que não justifica a intervenção do Estado. Em outras palavras, o fato até pode ser formalmente crime, mas é tão irrelevante que não merece punição penal. Princípio da alteridade. O princípio da alteridade estabelece que o direito penal só pode punir condutas que ultrapassem a esfera do próprio agente e atinjam bens jurídicos de terceiros. Isso significa que não há crime quando a conduta causa prejuízo apenas a quem pratica, sem afetar outras pessoas ou a coletividade. Exemplo: ninguém pode ser punido por tentar se suicidar ou se autolesionar. Princípio da humanidade da pena. De acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, é vedado a tortura, tratamento desumano ou degradante. E no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, é vedado a pena de morte, salvo guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. O princípio da humanidade da pena determina que nenhuma sanção penal pode ser cruel, desumana ou degradante, devendo sempre respeitar a dignidade da pessoa humana, mesmo após a condenação. Em outras palavras, a pena não é vingança, é limite e deve preservar a integridade física e moral do condenado. Princípio da adequação social. O princípio da adequação social afasta a incidência do direito penal sobre as condutas que, embora formalmente previstas como crime, são aceitas e toleradas pela sociedade, por não causarem relevante lesão ao bem jurídico. Ou seja, o que é socialmente aceito e não deve ser tratado como crime. Exemplo disso é uma lesão corporal causada por esportes ou quando uma mãe leva seu bebê para fazer um furo na orelha, entre outros. Princípio da presunção da inocência. De acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção da inocência estabelece que toda pessoa deve ser considerada inocente até que haja uma condenação definitiva após o devido processo legal. Dessa forma, nenhuma pessoa poderá ter restrição à sua liberdade ou acesso aos seus bens sem a decisão final. Existem exceções. Se o crime ainda estiver acontecendo, o agente poderá perder o acesso à sua liberdade por prisão em flagrante. Eu sempre falo errado essa palavra. Por prisão em flagrante. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!